Pois é, meu povo, minha pova. Aqui em Belo Horizonte tinha um apresentador desses programas locais de TV que falava isso, meu povo, minha pova, enfim. Então, gente, tá todo mundo mais gordinho, né? Peru, panetone, assados mil, docinhos, refrigerante, champanhe, vinhos, enfim. Hora de correr para academia, né, moçada? Porque o verão já chegou. 2021. Mas não é 2021, não. É 2022. É porque eu ainda estou lá no ano que passou, gente. Que bom. Conseguimos, né? Mais 360 e tantos dias para a gente construir a nossa história, refazer a nossa caminhada, dar novos direcionamentos, desencadear ali aqueles projetos que a gente idealizou pulando ondinha, como é que tem um monte de simpatias, né? A das sementes de romã, enfim. Tá na hora, tá na hora. Eu ainda estou no ritmo de festa ainda, gente. Então, que bom, fico muito feliz, não é? Que nós todos estamos aqui bem, sobreviventes, né? Porque a gente pode dizer que nós somos sobreviventes mesmo. 2021 foi um ano que eu vou contar para vocês. Não foi fácil. Agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês também. Se preparem, sentem-se bem confortavelmente, fechem os olhos, respirem profundamente. Estão prontos? 2022 também não vai ser, não. Segundo os espíritos, 2022, 2023, como diz um amigo meu, seu Jorge, que já desencarnou, o pau vai cair a folha, como ele dizia antes dele desencarnar, e deve estar falando isso no mundo espiritual. Então, se preparem, nos preparemos, porque temos aí 365 dias novinhos, desafiadores, totalmente atípicos de tudo que a gente já viveu em anos anteriores, né? Então, arregaçar as mangas, respirar fundo e seguir em frente, porque atrás sempre vem gente. Adorei esse meu versinho. Eu dei uma melhorada nele, porque ele fala assim, atrás sempre vem gente, né? Atrás vem gente. Atrás vem gente, eu coloquei atrás sempre vem gente, deu uma melhorada nele, então tá bom. Vamos ver umas coisinhas aqui que as pessoas disseram para nós, do ano passado isso aqui, né? Porque ainda não tem... não é do ano passado, né? Dos últimos programas do ano passado. Ah, gostaram do programa número 100? E aí, o que acharam? Nem tive a oportunidade de comentar com vocês, né? Então, se gostaram... Eu só não gostei daquele senzinho ali que Israel colocou, a voz do além, que aquilo não ficou bom, não. Mas eu já briguei com ele, já xinguei. Ele, tadinho, ele estava cheio de trabalho, né, o ano passado. Hoje ele está mais folgadinho, mas eu falei, não, Israel, devia ter posto uma coisinha mais neon, assim. Mas passa, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que perdoa. Ele assistiu aquele programa em que eu comentei sobre o não, e ele lascou um sonoro não na minha cara, não estava com vontade, e aí ele disse que inclusive fui eu que ensinei ele a dizer não, então eu criei a fera. Como é que é aquele negócio, aquele outro ditado? Quem pariu Inês que balança, né? Negócio assim? Tem um negócio assim. Quem pariu Inês que balance, uma coisa assim. Tem, Israel, tem sim, tem. Quem pariu o bebê, quem pariu Inês. Não é isso não. Agora que Inês é morta quando a gente fala alguma coisa. Mas tem esse negócio, quem pariu não sei o quê, que balance. Ou seja, a responsabilidade é dele. Fui eu que fiz esse monstro. Transformei minha voz do além no monstrengo, que toda hora joga não na minha cara agora. Né, voz do além? É isso mesmo. Então, vamos lá. Olha só. Ô, Luciana Pazin,
Isso aqui que você me pergunta, o Calunga já falou em outros programas. Depois você dá uma vasculhada lá, ele já comentou sobre esse assunto que você pede aqui, sobre mônadas, sobre almas e fractais de alma. Ele já conversou sobre isso, acho que num dos primeiros programas, tipo assim, 10, 12, foi bem no início. Eu me lembro que ele falou sobre isso aqui, tá bom? Agora, se você quiser ver uma coisa muito legal, que vai apresentar para você uma possibilidade muito próxima do que você está perguntando aqui, você já assistiu a série Agentes da Shields? Pois é, pois é, pois é. Ó, a 7ª temporada, ela é toda cunhada sobre várias existências em mundos diferentes, né? O que chama de multiverso, o tal do metaverso, que está aí tão em moda. Então, nós temos o Carlson, por exemplo, que é o chefe lá da Shields, vivendo em 2, 3 mundos diferentes ao mesmo tempo. A Simon, Phoebs. Nossa, é muito legal a 7ª temporada da Agentes da Shields. Se você nunca assistiu, comece desde a primeira temporada que você vai enlouquecer. E tá aí, ó, para vocês que estão em casa nesse mês de janeiro, o ano que está começando, com exceção da bacia de pipoca que vocês não devem levar porque já comeram demais no Natal, né? Tá aí para vocês assistirem Agentes da Shields, sensacional, da primeira temporada até a 7ª. Muito legal. Então, Luciana, e aí você também, além de assistir essa série, vai vasculhando lá no Calunga, foi um dos primeiros mesmo, eu me lembro que ele falou sobre isso. Se pesquisar sobre mônada, lá no canal, vai encontrar. Ah, então o Israel falou, se você digitar aí mônada lá no Web TV Robson Pinheiro, vai aparecer não só o Calunga Responde, mas porventura qualquer outra coisa que a gente tenha sobre esse assunto, não é isso? Então tá aí, tá? Então vamos lá. Olha, a Ingrid, muito bom. Hoje eu não disse nenhum não e fiquei ressentida com uma pessoa eternamente doente pedindo e mandando. Pessoas secas e sem modos para pedir merecem não. O tema da introdução foi para mim. Ah, Ingrid, criei um outro monstrinho, hein? Agora são 2. Ai, meu Deus. Tá parecendo os gremlins, né? Você joga água. Isso, os gremlins. Tudo docinho, fofinho, né? Joga água, vira aqueles pestinhos. Eu adorava aquele filme, gente. Lenira, Marco, sofri muito até começar a dizer não. Aí você vira um ser ruim para todos. Mas eu e minha consciência estamos super bem e em paz. E posso dizer que vale a pena. Vários dedinhos para você, equipe. Obrigado, Lenira. É isso mesmo. Temos que aprender a dizer não em alguns momentos. Pois é, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui no primeiro programa de 2022. Espero que nós tenhamos um ano maravilhoso, cheio de coisas legais, extremamente desafiadores, como eu disse. E eu vou me preparar aqui para receber Calunga 2022. Ó, ficou parecendo até um... Não perca. Então tá, não sai daí não que eu já volto. Tô engraçadinho hoje, né? Acho que é o início do ano, tá animado, né? Então tá, no decorrer do ano o gás vai acabando, aí faz só 10 minutos de programa. Então tá. Ai, ai. Graças a Deus que Jesus nos abençoe. Graças a Deus estamos mais uma vez todos juntos, não é? Com o objetivo de acrescentar ainda mais experiências, vivências à nossa bagagem espiritual. Que nós possamos ter nesses momentos interligados pela internet essa troca de conhecimento, de amorosidade, de racionalidade, de equilíbrio, para que todos nós possamos caminhar firmes, resolutos, focados à nossa destinação, que é a felicidade e a perfeição.
Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Aline Soares, de Aracaju, Sergipe. A pergunta é a seguinte: Calunga, o que acontece energeticamente com uma pessoa que foi iniciada no candomblé e depois não quer mais seguir na religião? Graças a Deus. Não só nas religiões e propostas de raiz africana, por assim dizer, que tem a conotação do misticismo envolto com energias deletéricas. Não é somente em religiões com essas características, mas em todas as religiões. Vou falar especificamente de religião, já que essa é a proposta do tema. Mas se nós desejarmos ampliar, eu posso dizer, e vou dizer meio que como uma complementação, é que todas as vezes que nós nos envolvemos em qualquer proposta de vida, seja ela de que viés for, religioso, filosófico, profissional, nós nos movimentamos numa carga energética específica, que é uma junção de mentes encarnadas e desencarnadas, por assim dizer, que se movimentam dentro daquela estrutura na qual a gente objetiva construir a nossa vida, certo? Então, nós estaremos sempre vinculados a essas energias, desde que estejamos rotineiramente, constantemente, nos movimentando ali dentro daquelas expectativas. Como eu disse, sejam elas profissionais, sejam elas filosóficas, científicas, mas nós vamos falar especificamente da religião. O ser humano, nós somos compostos de vários corpos, né? Várias estruturas energéticas que formam um ser humano. Vocês encarnados têm ainda uma complementação do corpo físico e de uma estrutura chamada duplo etérico. Nós, os espíritos, os chamados mortos, já temos a estrutura perispiritual e as outras apresentações dimensionais de corpos energéticos que vão se sutilizando à medida em que nós vamos nos movimentando em regiões mais sutilizadas. Todas as vezes em que eu comprometo as minhas estruturas energéticas em um propósito um tanto quanto mais vigoroso, não é? Estimulado pela minha vontade e pelo meu desejo, eu me vinculo a ela e me vinculo também a todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que também se movimentam dentro dessa estrutura com conforto, com propriedade, com satisfação, com ideais que são os ideais que movem aquela estrutura religiosa. No caso do candomblé, então, nós vamos ter ali toda uma realidade extrafísica de inteligências que estruturam essa maneira de lidar com as questões etéricas da vida. Uma vez que repetidamente nós nos movimentamos, ou quem é membro, né, dessa representação de religiosidade, por assim dizer, se movimenta cumprindo os rituais, todo o processo metafórico e comportamental que essa doutrina oferece aos seus adeptos. Todas as vezes que o indivíduo faz isso, ele movimenta, sedimenta e fortalece aquela energia específica que dá, inclusive, a sustentação para as várias atividades que se desenvolvem dentro de um barracão de candomblé. Certo? Então, ali, enquanto você faz os seus rituais, os seus cantos, as suas trocas de roupa, as suas festas, as suas comidas, você está movimentando e dando representatividade a essas energias que compõem essa estrutura, que mantém essa representação de fé acesa, viva. E há uma permuta, né, entre aquele que movimenta e aquele que é movimentado e vice-versa. Um complementa o outro. E veja bem, não é um processo de simbiose, ou de vampirismo, ou de obsessão. Não é nada disso. É simplesmente afinidade, frequência. E isso, então, estrutura toda a maneira de pensar, de sentir, de ver dos adeptos ao candomblé. Pois bem,
Uma vez que o indivíduo não se sente mais afeito por qualquer motivo àquela manifestação de religiosidade, é claro que da mesma maneira que ele, ao adentrar esse universo, ele foi preparado por um mestre, né, ou um pai de santo, por assim dizer, e esse pai de santo foi introduzindo esse candidato, esse seu filho, às estruturas cada vez mais aprofundadas desse conceito religioso. É claro que se o indivíduo certamente não é mais do seu desejo, da sua vontade, permanecer dentro dessa doutrina, certamente, ele deve ser submetido a um processo de retorno, a um processo de desmanchar, né, de toda essa estrutura energética, áurica, sutil, com a qual ele foi se alimentando e alimentando aquele critério, aquelas atividades e aquela postura representada por essa religião. Então, se isso é feito de uma maneira conscienciosa, respeitosa, inteligente, metódica e perseverante, em nada afetará um indivíduo que, porventura, não objetiva mais vivenciar aqueles aspectos de religião. Agora, se o indivíduo rompe com isso de uma maneira abrupta, de uma maneira violenta, desrespeitosa, um dia ele é, outro dia ele não é, é claro que esse contraste energético vai aurir sobre ele, sim, um desconforto qualquer, não é? Porque, de repente, ele está ali, conciso, trabalhando, dedicado, entregue a todas aquelas demandas que a religião solicita. E, de uma hora para outra, ele rompe com isso tudo e sai para a rua com as suas estruturas energéticas ainda afeitas a essa prática. E veja bem, o simples fato de você dizer que rompeu, né, não quer dizer que essa ruptura tenha existido. Então, se é o seu caso, se porventura você é um candomblessista, né, e que nesse momento essa apresentação de religiosidade não condiz mais com as suas expectativas de vida, procure o responsável, né, pelo seu terreiro, pela sua casa de candomblé e peça a ele auxílio, ajuda para que, da mesma maneira que ele foi te introduzindo aos poucos a ambiência dessa energia e das entidades que se movimentam dentro desse universo, ele possa te ajudar também a se despir desses elementos e devolvê-lo ao mundo numa característica que te dê condições de continuar levando a sua vida de maneira satisfatória, feliz e equilibrada. Agora, preste bastante atenção. Se assim não for, repito, se for de uma maneira totalmente irresponsável, né, em que uma manhã você é candomblessista e no outro você não diz que não é, e já sai por aí, certamente você vai ter problemas, e nem por assim dizer, por aspectos ligados a inteligências desencarnadas que se sentiram desrespeitadas pela sua atitude, né? Talvez nem isso, mas simplesmente porque você ainda carrega em si toda essa carga, todo esse manancial de energias que, repito, não é obsessiva, não é ruim, não é desequilibrada, não é nada disso. Apenas ela não foi devidamente organizada para que você tenha as outras estruturas que te compõem como ser humano e ser espiritual, o seu psiquismo, a sua emotividade, as suas questões ligadas a toda essa realidade extrafísica não foram trabalhadas de forma inteligente, racional e respeitosa. Se é essa a sua vontade, repito, procure então o seu orientador espiritual, o seu pai de santo, seja a denominação que ele tenha, e abra-se da maneira mais sincera e clara, né? E peça a ele para te ajudar. Aos poucos, de uma maneira continuada, de uma maneira metódica, pedagógica e, repito, respeitosa, você pode se despir dessa realidade energética e voltar à sua vida de cotidiano da maneira que você desejar. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.